Fala, investidor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esses dias viemos aprendendo sobre gráficos, análise técnica e como podemos utilizar ferramentas simples, mas poderosas para auxiliar na nossa tomada de decisão. Aprendemos sobre Fibonacci, como demarcá-lo no gráfico, e aprendemos ontem sobre fluxo, utilizando a ferramenta do OBV para identificar movimentos, ora compradores, ora mais vendedores. E hoje, para encerrar essas 3 aulas aí, vamos falar de probabilidades unindo, tanto o Fibonacci e o fluxo. Eu trouxe aqui o gráfico da Randon, RAPT4, RAPT4, uma empresa aí da área de caminhões, peças, que geralmente a gente olha para um caminhão e vê escrito assim no cavalinho dele, Randon. Então trabalha nessa linha. É uma empresa também que tem o governo dentro, mas essa análise funciona independente se é uma empresa totalmente privada ou tem capital do governo. O que importa aqui é a gente balizar nossos estudos, tanto fundamentalistas e preço. Então vamos lá. A gente aprendeu então olhar os gráficos mais longos para nós definirmos regiões com maior probabilidade para a gente, que é o que a gente vai falar hoje. Existem 2 jeitos de você marcar de forma que o estudo respeite o Fibonacci. Você pode marcar em movimento passado e um movimento futuro. Como assim? Por exemplo, 1 hora do gráfico, a gente só tinha isso tudo aqui, desse jeito. A gente não sabia o que ia acontecer no futuro, a gente nunca sabe. Porém, com o movimento passado, por exemplo, a gente já pode definir as probabilidades do preço do ativo. Então, como assim? Nós aprendemos o quê? Que a nossa região mais importante aqui é a zona de acomodação, a zona de compra, ou a zona que eu gosto de falar aqui, que é a região de lateralização, a região de contexto mais importante para a gente. Beleza, então não importa se você marca de cima para baixo, de baixo para cima, não importa. O que importa é você entender o quê? Se nós marcamos topos e fundos, o movimento mais forte que a gente encontrar, e como que a gente pode encontrar esse movimento mais forte? Através do OBV. Então, nós estamos no gráfico anual. Olha esse movimento daqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Daqui. Que equivale aqui. E aqui. Que equivale aqui em cima. Olha como que esse movimento é forte. Então, geralmente, a gente vai tentar linkar, os 2 estudos, Fibonacci e fluxo. Observe aqui, ó, esse movimento de baixo que a gente marcou. Equivale aqui o topo e esse movimento aqui equivale o fundo. Então, nós marcamos ele, gráfico anual, lembrando, só para a gente balizar. Então, observem aqui. Você, nessa época aqui de 2013, 2014, até 2015, você queria comprar Randon e o gráfico estava desse jeito aqui. Começou 2016.
Em 2016, né, você ia ter que olhar movimentos ainda mais para trás aqui, por exemplo, poderia olhar este daqui, neste ponto aqui, né? Lembrando de marcar o fechamento. Quando você decide em 2016 comprar Randon, segundo seus fundamentos, o que você tem? Você tem que a probabilidade do ativo naquela data está maior na queda. Por que está maior na queda? Observem como ele começa a trabalhar o preço para baixo da nossa região mais importante aqui, a região de contexto. Então, se você compra aqui esperando que ele vá, né, nesse ano, vá chegar a R$9, por exemplo, provavelmente vai ser bem difícil. Pode ocorrer, mas é muito mais difícil. Então, a probabilidade maior aqui é de continuar a queda. Agora, a gente já sabe como está hoje. Então, voltando aqui para o nosso ponto inicial, esta queda aqui foi bastante forte quando o ativo se torna mais comprador. Quando ou ele rompe o topo do gráfico ou ele rompe o topo do OBV. Então, a gente observa aqui que a partir deste ano de 2017, ele sobe de R$3 para R$7, faz uns 100 e poucos por cento aí. Ele rompe o fechamento do ano, que é o nosso gráfico mais forte, fecha para cima da região de contexto, logo o ativo acaba de virar pelo gráfico com uma probabilidade maior na compra. Então, a partir desse momento aqui que ele vem e testa aqui dentro de novo, esse é o momento melhor para a compra. Agora, quem conseguiu comprar aqui com base nas suas análises fundamentalistas, comprou muito melhor de quem comprou aqui, né? Um preço melhor, mais barganhado. Essa é a vantagem fundamentalista. Porém, qual que é a vantagem da análise técnica? É você identificar onde o preço está com maior probabilidade de compra ou de venda. Então, vamos avançar para o hoje. Hoje, simplesmente a ação rompeu com o topo, com os dois topos aqui, um volume comprador gigantesco, e agora simplesmente ele está, né, na sua zona de compra, na sua zona de contexto. E aí, qual que é a probabilidade dele agora? Aqui dentro é uma probabilidade de 50-50, ou uma probabilidade de lateralização, dele chegar aqui e o preço ficar aqui dentro. Porém, qual que faz mais sentido na análise técnica e o que ela tenta, né, te mostrar? Que nós nunca vamos conseguir meio que entender a primeira onda aqui, ó. Então, essa primeira puxada. Porém, a partir do segundo movimento dele, que é essa queda, nós podemos começar a entender mais sobre o ativo e o gráfico e seus preços. Lembram que o 161,8, né, é a razão áurea aí, então é o nosso alvo, né, dentro do gráfico, dentro do preço. Então tá aqui 24,57, então 24,50. Suponhamos, né, que daqui para frente o preço a 7,60 aqui seja expulso neste ano, no próximo ano, dessa zona de contexto, a probabilidade é muito maior de alcançar sua razão áurea do que voltar aqui para baixo, que foi o que aconteceu, né, na época da pandemia.
Só que ele estava em que contexto? Ele não estava nesse contexto. Esse ano estava sendo se formado, o Candle estava sendo se formado. Nós poderíamos ter aqui, né, esse contexto, beleza. Mas um contexto que eu gosto de olhar melhor é, né, esse contexto daqui, que né, mostra, né, mais congruência com os possíveis movimentos e não depende da formação futura dos candles, porque já está formado, é o passado. Quando ele chega no seu topo e começa a fazer o seu segundo movimento, o primeiro movimento de alta, o segundo movimento é de queda, então esse contexto aqui para mim já é mais interessante. Então a Randon é um ativo que está num momento ótimo para quem gosta de análise técnica, e para quem gosta de análise fundamentalista, vale a pena estudar o ativo, porque dentro das suas regiões de preço, ele se encontra num ótimo patamar. Vamos olhar uma outra ação aqui, principalmente que a gente tem em carteira, tipo o Bradesco. A gente investe pelo Bradesco 3 e observem, o Bradesco é um ativo que quase nunca teve queda em sua vida, né? Então, 1 ano, 2 anos. Só que agora ele caiu 1, 2, 3 e é o 4º ano consecutivo que ele está caindo. Então, assim, quando falam que um ativo nunca sobe para sempre, é isso daqui. Um ativo pode ter anos muito bons, que a gente vê uma sequência de compradores aqui, né? Sempre buscando novos topos, porém, depois de muito tempo, ele deixou aqui rastros, né, da zona de contexto só agora, depois de muito tempo. Então observem, né, vamos tirar lá do fundo. Se a gente tivesse, na verdade, deixa lá no fundo, se a gente tivesse marcado aqui, né, olha que legal. Então, ó, vamos supor aí que naquela época, lá em 2006, 2007, a gente só tinha isso daqui, né? Então, olha lá que legal. Ele foi exatamente nos 50%, R$2. É uma zona de contexto para comprar, né? Você simplesmente compraria o fundo, né? Mas isso é bem complicado. Principalmente se você é muito novo no mercado, você acha que o mundo está acabando quando o ativo está caindo, né? Então, nessas horas é preciso ter, né, sangue frio. Olha que interessante, ó, a segunda puxada de alta dele, ó. Segunda puxada de alta dele e a de queda. Ele não vai testar os 50%, ele testou aqui 61,8%. Por isso, muitas vezes, se você quiser comprar no 50%, e a análise técnica fala muito disso, de comprar aqui, às vezes você fica de fora. Por isso que o interessante é você começar a visualizar e casar, né, os seus aportes. Pô, eu quero eu quero comprar, né, BBDC 3 nessa época aqui. Ah, beleza, o ativo começou a cair por um ano negativo, ou tá próximo da zona de contexto. Eu posso fragmentar 6,69, 5,90. Porém, se você tem a análise fundamentalista do seu lado também, você também sabe alguns preços justos. Talvez seu preço justo é 7,33 nessa época. Então você já começou a comprar. Se vier aqui, quer dizer que você vai ter uma oportunidade de gastar todo o seu caixa, se você trabalha com caixa. Então, enfim, dá para você começar a desfrutar mais dessas formas de pensar, diferentes de pensar. E agora, ó, a última puxada de alta do Bradesco. Olha que interessante, né? 2020 ele caiu e se segurou,
né, no 12,97 aqui, e agora ele voltou para cá por causa do aumento de risco dele, né? Teve esse negócio agora das Americanas, né? Vai atingir ele também. Então nós estamos vendo o que aqui, ó? Nessa última puxada de alta, nesse último movimento aqui, ó, né? Do ABV, ó. Olha que legal, né? Topo e fundo tá na zona de compra. Porém, esse ano já veio forçando um pouco para baixo. Ano passado segurou exatamente fechamento em cima da última zona de compra dele aqui. Só que o que é interessante de você fazer aqui também? Eu já sei que o ativo está barato porque eu acompanho o ativo fundamentalmente e tudo. Meu preço justo para ele é próximo dos 50%, desses 50% aqui, né, nos meus estudos. E ele está começando a ficar descontado. A gente sabe, né, que o PVP dele tá de 0,80. Então, olha como que vai casando uma coisa com a outra. Ó, meu preço justo é aqui, né? É aqui. Beleza. Tá 0,80. Quantos por cento já caiu aqui, ó? Ó, quase 20%, ó. 16%, né? Então, o PVP tá de 86, 85%. É mais ou menos que o ativo está caindo seu preço justo. Então, uma coisa vai consolidando com a outra. Só que o mais interessante deste movimento aqui seria você marcar toda a sua alta, que é como estava quando eu abri aqui. Vou marcar aqui, não vou aproximar, estou colocando mais ou menos. E aí você começa a ver que o ativo, pela sua primeira vez, está fazendo o seu movimento 2, seu segundo movimento. Então, agora, observem como o preço justo, que estava a R$14,50, R$15, né? Ele já, no gráfico, no preço, ele mudou de posição. O preço justão da ação seria algo em 11,43. Então, se você está comprando um ativo, né, que é extremamente poderoso, igual o Bradesco, nessa zona aqui, você está bem comprado. A probabilidade hoje é de lateralização no ativo, ele está aqui dentro. Quando ele sair daqui, a probabilidade dele subir. Se ele cair aqui para baixo, a probabilidade é dele continuar caindo. Então é isso, né? A gente pode olhar outros ativos aqui, só para ficar mais claro. Eu marquei tudo no anual, lembrando que se você quiser ter uma visão mais clara do OBV, né, sempre passar para o diário, né, e ver o que está acontecendo. Olha lá, a gente está num contexto do gráfico anual. O que a gente está vendo? Muita compra. Olha lá, muita compra. Olha que interessante, como que estão aproveitando para comprar. Bradesco. Olha essa puxada monstro de alta aqui. E agora lateral. Né? Olha lá como que veio lá de trás. Ora, caiu, subiu, caiu, subiu. Caiu bastante e agora tá havendo muita compra. Olha lá. Muita compra. Então, ativo de extrema importância. A gente pode passar o dia. A Fleury, que é outro ativo que a gente tem, né? Tá em algo parecido também. E o Bradesco tem uma posição relevante na Fleury também. Então acaba, né, casando aí os ativos. A gente falou dele ontem, né? Olha lá, tá numa zona de contexto interessante. 50%, preço justo é por aqui, né? Não só pelo gráfico, pela análise fundamentalista, é por aqui, né? 12,76 é um ótimo preço, né, para comprar. Uma que saiu a notícia, eu acabei de postar no Instagram, é o Catex. Olha que interessante isso daqui. Até apagar esses gráficos. Nem vou marcar o Fibonacci. Interessante aqui
é a gente observar até o OBV. Olha que interessante. Saiu a notícia hoje que a família Maluf vai sair da... Foi resolvido o processo judicial que tinham contra eles e o BTG vai entrar como sócio e vai comprar essas ações, vão expulsar a família Maluf da empresa. Não preciso falar muito quem foi o Maluf, né? E o que ele fez. Mas olha que interessante que o mercado fez esses dias, e eu até postei no meu Instagram lá agora. Essa compra aqui, ó. Olha que compra gigantesca, olha como que o volume sai de um saldo de 25 milhões, 24 milhões e salta aí para quase, né, dá um salto aí de 100 milhões ou mais, 500 milhões aí. 500 milhões, né, nesses pontos aqui. Então foi uma compra enorme que levou o saldo lá para cima, mas não movimentou o preço. Veio movimentar o preço só hoje na saída da notícia. Já sobe mais, acho que já deve estar subindo mais de 50% hoje nesse gap. Então, né, olha lá, e tá dando quase 50% mesmo, 49%. Então, é isso, né? É um outro jeito de visualizar as coisas. As aulas ficaram extensas, mas em próximas aulas eu quero falar mais sobre a parte do gráfico, que é a dinâmica de preço, mas isso aqui é o início da dinâmica de preço. Entendendo isso, né, onde está a probabilidade, né, conseguindo linkar OBV com o gráfico, nós vamos ver que o preço tende a respeitar muito por causa daquilo que eu falei na primeira aula, que é que os robôs operacionais dos grandes investidores, dos grandes bancos, são todos, né, sua base de programação é o Fibonacci. Então, por isso que funciona. Então, é isso. Um abraço, valeu, até mais.